Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia. Lá mais para a frente, trazemos-lhe as memórias do Concílio Vaticano II. Para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. As leis relacionadas com o aborto, a reprodução medicamente assistida, o divórcio e o casamento entre pessoas do mesmo sexo devem ser revistas. É este o mote da petição apresentada pela Federação Portuguesa pela Vida durante o Congresso Defender o Futuro. A segunda edição do Congresso da Federação Portuguesa pela Vida pretende sensibilizar as pessoas para as brechas que têm sido abertas na defesa intransponível do direito à vida e que com o tempo poderão resultar em novas formas de violação, cuja extensão e consequências ainda estão por analisar. O que pedimos é a revisão destas leis obviamente, que se criem no país novas formas de apoio à família, de apoio à maternidade e de encontro da sociedade com a sua raiz natural, com a sua circunstância de solidariedade natural, que é a família e que são as pessoas dentro das suas organizações de base. A petição apresentada neste Congresso pretende, assim, mobilizar o país para que as leis relacionadas com o aborto, com a reprodução medicamente assistida, com o divórcio e com o casamento entre pessoas do mesmo sexo sejam novamente discutidas no Parlamento, algo que vem de encontro com alguns dos alertas já feitos pelo Presidente da República. O Presidente da República, nessa altura, apontou para os efeitos nefastos que estas leis iriam trazer na sociedade. E, portanto, juntamos-nos a esta voz, juntamos-nos contando agora com uma maioria que sociologicamente andará próximo da maioria do Sr. Presidente da República. E, portanto, esperamos que o país, a breve prazo, se veja com uma nova legislação, com uma legislação que efetivamente proteja a família e proteja o homem. Estas leis abriram espaço à intervenção constante do aparelho de Estado na sociedade, algo que colocou em risco um papel que deveria estar reservado às famílias, enquanto o primeiro local de entreajuda. A nova lei do divórcio e as questões ligadas ao poder paternal são prova disso mesmo. Imagino o que é estarem a fazer, a obrigar um pai e uma mãe a estarem a tratar de todas as questões de particular importância da vida dos filhos, como diz o legislador, como se estivesse na constância do casamento. Agora, se de facto o casamento não existe e dissolveu-se por divórcio, por alguma razão foi. Portanto, o estar a obrigar pai e mãe a tomarem decisões em conjunto relativamente aos filhos, são situações que, inevitavelmente, criam fraturas. Desde que a lei do aborto foi aprovada, em 2007, já foram feitas cerca de 80 mil interrupções da gravidez. Um número elevado e que poderá, no futuro, ser motivo de vergonha. A lei do aborto que nós temos neste momento e a lei de 84, do meu ponto de vista, é um retrocesso na civilização. É uma situação de que nós vamos penalizar-nos no futuro, de que nós vamos ter vergonha, de que os nossos netos e os nossos bisnetos olhem para trás e vejam o que a minha sociedade foi capaz de fazer. Nós temos que dar um salto em frente e não voltar atrás. Atrás estamos nós. A petição conta com o apoio de figuras públicas como António Bagão Félix, António Gentil Martins, Manuel Braga da Cruz, Fernão Adão da Fonseca, Fernando Ribeiro e Castro e João César das Neves. Da união de facto ao sacramento do matrimónio. A frase não é só o título de um congresso, é também uma realidade experimentada por muitos casais. No último encontro da Federação de Centros de Preparação para o Matrimónio, o tema esteve em debate a partir da partilha de quem fez esse percurso. Começou há 40 anos. Há 40 anos, até um bocadinho antes. Antes, porque a gente conheceu-se na faculdade. É uma história com muitos anos. Começou quando Jorge e Margarida se apaixonaram e decidiram viver em conjunto. Depois, a opção pelo casamento civil. Engravidei, uma criança a caminho, e aí teríamos que pensar melhor, não é? Quando resolvemos dar um passo em frente, pensámos assim, não, vamos primeiro pensar no casamento civil e depois logo se verá. De resto foi uma frase que a Margarida disse precisamente no registro civil. Hoje é assim. Como é que foi, Margarida? Amanhã logo será. Amanhã logo se verá como é. E o amanhã chegou muito tempo depois, quando encontraram as razões para o matrimónio.
nós queríamos que a nossa relação durante aqueles 25 anos fosse abençoada. E também porque, apesar de termos um período de afastamento da prática religiosa, no fundo, nunca abandonamos Deus. Portanto, Deus esteve sempre presente de uma forma latente e velada. Portanto, hoje não. Conversávamos sobre o assunto, conversávamos sobre Deus e já com as crianças, já com 2 crianças, conversámos muito sobre exatamente a que formação iríamos dar a essas crianças nessa perspectiva religiosa também. Concretizada a opção pelo matrimónio, Jorge e Margarida partilham essa experiência a outros casais, nomeadamente aos que frequentam os centros de preparação para o matrimónio. Um tema recorrente que esteve, por isso, em debate no encontro da Federação Portuguesa dos CPM. Cada vez nos aparecem mais noivos ou que já vivem em união de facto ou que estão casados pelo civil e que acharam por bem ou decidiram ou sentiram um chamamento de aderirem ao sacramento do matrimónio e de certa forma somos confrontados muitas vezes pelos noivos aos nossos casais com estas questões. A análise dessas questões revela que a procura do matrimónio corresponde à procura de compromissos, onde é possível investir estavelmente na solidificação de uma relação. E o contexto atual de crise socioeconómica pode ser também fator motivador. As dificuldades atuais em que vivem as pessoas e as famílias leva-as a ponderarem de outra forma a resolução numa perspectiva estritamente individual das suas necessidades. E, portanto, eu diria que estes constrangimentos contemporâneos, por mais absurdo que pareça, nesta circunstância até podem ser um fator de promoção na recuperação de competências essenciais de partilha comum. Meios para devolver à família a estabilidade necessária ao desempenho da centralidade que tem na reconstrução da sociedade. Aquelas que eram simples memórias para a família acabaram num livro que representa um importante contributo para a história da emissora católica portuguesa. Magalhães Crespo, que durante 31 anos foi responsável pela administração da Rádio Renascença, recorda os grandes momentos que fizeram desta rádio uma referência no panorama radiofónico português. Foi na Universidade Católica Portuguesa e inserido num colóquio que refletia sobre os desafios que a era digital coloca à rádio, que era apresentado o livro Os Meus 31 Anos na Rádio Renascença. Foram mais de 30 anos na gerência da Rádio Renascença. Magalhães Crespo viveu um dos momentos mais desafiantes na história desta emissora. O pós-25 de Abril, a generosidade dos portugueses através da Liga de Amigos, a Rede Nacional de FM, a ARIC, desafios que levaram Magalhães Crespo a escrever este livro que, recorda, não pretende ser uma história da Rádio Renascença. É o meu contributo. É o complemento para aquilo que já foi dito em vários livros, vários dos quais eu contribuí também largamente, com informações para quem os redigiu, mas verifiquei que faltava uma série de coisas que se eu não contasse, por ter vivido pessoalmente, desapareciam. No início, a ideia era deixar algumas memórias para filhos e netos, mas como a Renascença é também uma grande família, esta edição leva mais longe a narrativa da ousadia dos que um dia ajudaram esta rádio a crescer. Comecei por pensar e escrever qualquer coisa para os meus filhos, netos e os tantos amigos. Depois entusiasmei-me, entretanto falei com o Sr. Dom José Policarpo e ele disse, não, isso é uma fase da vida da Renascença que nem eu próprio conheço. Não, ande. E avançou. Magalhães Crespo apresenta 280 páginas de experiência pessoal e documentos que comprovam o que é afirmado. Olha, e foram 3 anos a elaborar, a procurar documentação para, documentos polémicos. A televisão da Igreja, não te digo nada, disse muito seguro naquilo que afirmava. Magalhães Crespo reconhece as dificuldades que enfrentou ao longo deste período, mas reconhece que foi um privilégio. Foi muito trabalho, mas agradeço a Deus a oportunidade que me deu e pagou-me 100 por 1 pela
alegria com que eu trabalhei na Rádio Renascença. Este livro, editado pela Princípia, é o primeiro volume e centra a sua atenção no período que vai de 1974 a 1990. Depois do olhar pela atualidade, regressamos ao passado para mais uma incursão por essa efeméride que a Igreja está a viver, os 50 anos do Concílio Vaticano II, uma rubrica a cargo do jornalista Henrique Matos. Muito boa tarde, regressamos a esta nossa rubrica que tenta olhar a realidade social e também eclesial que antecedeu a convocação do Concílio Vaticano II. Desta vez contamos com a presença entre nós do Padre Jesus Ramos, é professor de História da Igreja e diretor também do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, também diretor do Correio de Coimbra. Muito obrigado, Padre Jesus Ramos, por estar hoje aqui connosco. Falar do Concílio Vaticano II é forçosamente também falar da realidade que o antecede e quando nos centramos excessivamente às vezes naquela figura que o convocou, João 23, convém talvez olhar um pouco à realidade que o antecede, até de outros pontífices, porque eles de alguma forma foram determinantes para que ganhasse força este movimento que leva então à convocação do Concílio por João 23. Logicamente, a história não dá saltos, não existem momentos providenciais, na história os acontecimentos sucedem-se sempre uns aos outros. João 23 não fez, como muitos de nós pensamos, uma obra do acaso ao convocar o Concílio Vaticano II. Primeiro, porque já outros pontífices antes dele tinham previsto ou tinham pensado em convocar o concílio, mesmo depois de terminado sine die o Concílio I do Vaticano por causa da invasão de Roma em 1870, quer o Papa Pio XI, quer o Papa Pio XII, tinham já de alguma forma pensado na convocação do concílio, embora, como não tiveram ecos, deixaram cair a ideia. Quer o próprio João 23 não foi, assim, uma inspiração momentânea do Espírito Santo no dia 25 de janeiro de 1959, perante aquela Assembleia em São Paulo, fora de muros, no dia de São Paulo, precisamente, da conversão de São Paulo, que tenha tido aquela ideia, vou convocar um concílio. Não. Quando o Papa João 23, Ângelo Roncalli, foi eleito Papa em 1958, ele tinha já ideias de que era necessário fazer alguma renovação, alguma reforma na Igreja. Isto era necessário por aquilo que ele tinha visto em várias partes do mundo. Ângelo Roncalli foi, por assim dizer, um homem que passou grande parte da sua vida nos mais diversos locais. Foi, além de ser professor de História da Igreja, padre quase cura da aldeia, entrou depois na diplomacia, sem nunca ter feito o curso da diplomacia romana, esteve na Bulgária, onde contatou com os ortodoxos, esteve em Istambul, onde contatou com as mais diversíssimas realidades, não apenas com o mundo islâmico, mas com muita pobreza, sobretudo durante o tempo da guerra, que também chegou aí a pobreza, de tal forma que ele disse ao seu sucessor em Istambul, que também deveria depois ser cardeal, Papa Lardo, disse-lhe, olha, em Istambul, vais para Istambul, tens lá muito campo para cumprires as 14 obras de misericórdia. Portanto, não te falta campo para isso. Depois Paris, que foi o último lugar onde esteve como diplomata, como núncio apostólico em Paris, onde esteve praticamente até atingir o limite de idade. Esta experiência ajudou a olhar a Igreja com uma outra perspectiva, com outros olhos, os olhos dos que estavam de fora, talvez. Lógico, porque ele era um bom observador. Além de ser um bom observador, era um bom
conversador, conversava de boa mente com toda a gente e estava atento, logicamente, às opiniões que lhe iam chegando de todas as fações das pessoas que estavam à sua volta. E portanto, certamente nunca pensou em ser Papa, ele não pensava em ser Papa, mas pensava seriamente na reforma da Igreja. Como eu disse, em 1952 foi quando ele terminou a sua vida como núncio apostólico, porque chegou ao limite de idade, chegou aos 70 anos, foi enviado ainda para a Patriarca de Veneza, e quando chegou em 1958, tinha ele 77 anos, já, inusitadamente é eleito Papa, precisamente porque não havia uma grande renovação do Colégio Cardinalício nos últimos anos. O Papa Pio XII tinha sido um bocadinho averso à renovação do Colégio Cardinalício. O Papa Pio XII era bastante centralizador, mas isso é outro tema que nós poderemos tratar e certamente poderá entrar em alguma das outras nossas conversas. E foi aquele homem bom a que muitos chamavam de bonacheirão, que foi eleito Papa, que aceitou e que teve imediatamente gestos proféticos. Ele, ao convocar o concílio, de alguma forma, ele nasce de uma sua intuição, mas é também o traduzir ou o dar expressão, agora com a sua autoridade de Papa da Igreja, de um movimento que já se fazia sentir em diversos setores, da liturgia, dos estudos da Bíblia, não é? Há um movimento que ganha corpo. Sim. Aliás, mal seria da Igreja se não quisesse permanente renovação. Infelizmente, houve momentos de estagnação na Igreja, ou não de estagnação total, mas houve momentos em que esta renovação se não fez ao ritmo que deveria ser feita. Nomeadamente, no século XIX, até à chegada de Leão XIII, sobretudo os dois últimos pontificados antes de Leão XIII, Gregório XVI e Pio IX, foram momentos de alguma forma de estagnação. Depois o Papa Leão XIII abriu algumas fronteiras, nomeadamente na questão social, na questão do entendimento da liberdade, escreveu uma encíclica muito importante sobre a liberdade, na renovação da própria vida espiritual, com a sua faceta mariana. Portanto, depois vem o Papa Pio X, que torna a ser um momento em que nós digamos em que há as duas faces da moeda. Por um lado, há a renovação de alguns setores que o Papa Sarto, o Papa Pio X, queria ser feito, porque ele tinha sido pároco, ele sabia muito de questões pastorais e queria, de facto, ver algumas... Mas a renovação dos catecismos, o famoso catecismo de São Pio X. A renovação do catecismo, as questões a renovação da liturgia das horas, o começo da codificação do direito canónico, o Código de Direito Canónico nasce nessa altura. Portanto, o Papa Sarto, por um lado, é um Papa que quer alterações, que quer avançar. Noutros campos, sobretudo no campo doutrinal, no campo teológico, é um Papa que desconfia do progresso. É a época de regresso a Pio IX, é a época do antimodernismo, a época da condenação de tudo aquilo que seja a Igreja se pôr em diálogo com o mundo moderno, com o mundo contemporâneo, com as novas ideias, com aquela cultura, com aquele tempo em que se vive. É depois João XXIII que acaba por dar expressão, ou oficializar, ou traduzir depois na convocação do concílio este dinamismo que já se experimentava com a renovação litúrgica, os movimentos da Escola Bíblica de Jerusalém, que já vêm ganhando e passando à prática esta perspectiva da Igreja ser inovadora e ler as coisas num outro prisma. Lógico, por isso a esta época de João XXIII, ele próprio dá o nome, ele diz que quer um adjornamento, quer
pôr a Igreja em dia é necessário. Houve muito tempo em que nós estivemos de costas viradas para a cultura, para o mundo, para o homem. Ora, a Igreja só tem sentido se existir para o homem de cada tempo. E nós não podemos evangelizar hoje os homens do século XVI. Não podemos hoje evangelizar os homens do século XIX. Hoje temos que evangelizar os homens do século XXI. João 23 pensou nisso também. Hoje, estamos em 1959, é preciso que a Igreja evangelize os homens desta geração. E para isso é necessário que a Igreja, pelo menos, entre em empatia com a própria sociedade, com os diversos elementos ligados à cultura, os elementos ligados ao trabalho, os elementos ligados à economia. Se nós fizermos disto tudo, se nós virarmos as costas a esta gente, logicamente que não evangelizamos. Que estabeleça com esta sociedade um canal de comunicação que funcione. Foi isso. Lógico, é isso. Depois aconteceu. Muito bem, Padre Jesus Ramos, chegamos ao fim deste nosso bloco. Obrigado por ter estado connosco e nos ter ajudado a compreender estes tempos que antecedem o Concílio e que são fundamentais para o compreender tudo o que virá depois. Com certeza, sempre às ordens. Fica então o final desta nossa rubrica. Nós voltaremos ao seu contacto de hoje a 8 dias. É tudo por hoje, estamos de regresso amanhã. Até lá, este programa fica online em agência.eclesia.pt, o sítio multimédia que congrega toda a informação da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.